Nós iremos responder aqui sobre um problema que vai maximizar o valor. Ele fala que a equação de demanda de um certo produto é 2p mais x igual a 12 e que a equação de custo desse produto é dada por uma equação de terceiro grau, x ao cubo sobre 3 menos 3x ao quadrado mais 10x mais 1. A gente tem que conhecer um pouco aqui de matemática financeira, ou seja lá o que é isso, que eu não conheço, mas o que a gente vai fazer aqui é analisar gráfico. A gente sabe que o lucro vai ser dado pelo CR aqui menos o custo, e o R vai ser dado como PX. O que podemos fazer aqui então é multiplicar tudo por x, isolar o PX, né, e trocar aqui nesse R e trocar o custo também. Dessa forma a gente vai ter uma equação que vai dar o lucro em relação ao X, sendo o X a quantidade, né, de produto, ou seja lá o que for esse X aqui. Como já disse, eu não sei matemática financeira, mas o que a gente vai fazer aqui é analisar gráfico e usar o cálculo para nos fornecer uma maximização do valor. Então vamos lá então. Essa equação aqui manipulando vai chegar em x ao cubo 3 mais 5 sobre 2x ao quadrado menos 4x menos 1. A gente tem essa equação aqui, é uma equação de terceiro grau com o valor negativo, que vai ser importante para a gente analisar o gráfico aqui dela, esboçar um gráfico. A gente vai esboçar um gráfico aqui, que vai ser um gráfico comum de x ao cubo, não muito comum na verdade, mas comum para esses quando tem 4 termos assim, né? Então a gente vai ter um L de x aqui em relação ao x. O gráfico dela, para quando o x ao cubo ele é um termo positivo, um coeficiente positivo, a gente vai ter que ela cresce aqui, depois ela diminui, depois ela cresce, ela passa por um ponto aqui e decresce. Então ela tem 3 raízes, certo? Pois é uma equação de terceiro grau. Então uma equação de terceiro grau pode ter uma, duas ou três raízes. Então a gente vai ter essas 3 raízes aqui, certo? Então observe que nisso daqui, deixa eu colocar no caso, essa equação aqui é uma f de x de ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Aqui é o nosso ponto D. Aqui é a raiz x1, x2, x3, seja elas nomeadas dessa forma ou não. E com A maior do que zero. Mas se a gente inverter esse coeficiente de A aqui e colocar ele negativo, o que faz com essa função aqui é espelhar ela para o outro lado, aqui para baixo. Ela é espelhada. Então, é espelhada no sentido aqui do y, né? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Então essa função de lucro aqui, sendo o A negativo, então aqui ela vai decrescer, depois ela vai subir, vai descer, vai passar por um valor. Calma que ela tá meio ruim. Vamos colocar que ela sobe aqui, aí ela sobe assim. Opa. Ela decresce aqui. Vou colocar um esboçozinho aqui, né? É claro que aqui, como está o D positivo aqui, aí você colocaria para cá, mas daria a mesma coisa. Ficaria assim. Então ela vai ter 3 raízes aqui, x'1, x'2, x'3. Então, olha, ela inverteu. Tá vendo que o primeiro topo positivo dela aqui, o maior valor de lucro, seria no primeiro valor aqui da raiz, entre a raiz x1 e x2. Agora, quando a gente inverte aqui o coeficiente que é negativo, então aqui o A ele é menor que zero,
o topo dela, maior lucro que vai ter, o maior valor do L de x aqui, fica entre o x'2 e o x'3. Ela fica depois, né? Ela ficaria aqui. Então tem esse pequeno detalhe aqui para conhecer sobre funções cúbicas que vai ajudar na hora de analisar, né? Porque ele vai fornecer duas raízes aqui para nós, que como a gente vai ver. Então o que a gente vai fazer aqui é analisar como que essa reta tangente vai estar se comportando no decorrer dessa função. Observe que aqui, por exemplo, a reta tangente tem um valor negativo, né, do ângulo. O ângulo dela vai ser negativo, ela está decrescendo. Aqui vai ter um valor positivo, que ela está subindo, né? Ela está crescendo esse valor. E aqui ela parou, ela é zero. Então o que a gente vai fazer é achar o valor de x que faz com que a reta tangente, que o ângulo dela seja zero. Para isso a gente vai analisar claramente a equação da derivada de L de x por x, que vai ser igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Portanto, só apliquei a regra aqui, né? A gente vai ter isso aqui. E a gente quer que esse valor aqui seja negativo. Seja zero, desculpa. Quer que esse valor seja zero. Portanto, o que queremos aqui, analisando a equação que dá os ângulos da reta tangente, a gente teria, então, vamos desenhar aqui embaixo, ó. A gente teria uma parábola aqui, né? Cortando o eixo do x em dois valores. Opa. Vou fazer assim. A gente então tem duas raízes R1 aqui e R2 aqui, sendo elas localizadas aqui, né? Que é quando a tangente vai dar zero. E quando ela vai dar zero? A tangente vai dar zero aqui, nesse ponto, que é o ponto mínimo da função, que vai ser no R1, né? A primeira raiz que der, que é o primeiro valor que ela zera, e aqui no R2. Então veja que a gente teve que ir atrás de como a gente ia desvendar qual valor ia ser correto, né? A gente ia ter dois valores, a gente tem que saber qual deles vão ser correto. Então a gente teve que ir atrás disso, descobrir caminhos que fornecesse isso, que foi no caso analisando a equação de função cúbica, né? Ver como ela se comporta com o coeficiente aqui mudando. Essa equação aqui ela pode ser reescrita como menos x menos 4 x menos 1. Por que isso aqui é válido? Menos, então isso aqui é igual a menos x ao quadrado menos 5x mais 4. Portanto, a gente precisa de dois números que, fazendo o produto deles, dê 4 e somando dê menos 5. Então, menos 4 menos 1. O produto vai dar 4, a soma vai dar menos 5. Então, isso aqui é igual a derivada de L de x por x. A gente tem duas raízes, então, que é a 1 e o 4. Então, a gente tem aqui, ó, aqui seria o 4 e aqui seria o 1. Portanto, no L de 4, a gente tem o nosso maior lucro, usando 4 produtos, sei lá, usando 4 aqui no x, seja ele que significa o que a pessoa que vai colocar aqui vai significar, né? Não importa, o que a gente está fazendo aqui é analisar funções, o que ela significa e a pessoa que vai dar, né? A ciência que vai dar. A ciência que eu digo é a ciência específica. Seja isso aqui uma área de financeiro, esse x vai ser o dinheiro. Então depende do que você vai usar. A gente está generalizando aqui. Então o L de 4 vai dar mais ou menos 1,66. E para curiosidade, o L de 1 vai dar menos 2,83. Isso aqui está em milhões ou não sei. Não falou no que isso aqui está, esse lucro aqui tem que valor, né? Então pode ser, aqui se a gente usar 1, a gente vai ter uma perda aqui de um lucro, né? Vai ter uma dívida de menos 2,83 milhões, por exemplo.
se a gente usar se a gente usar 4 coisinhas disso daqui, 4 produtos, sei lá, vai ter um ganho de 1,66 milhões, por exemplo. Então a gente está analisando aqui usando os conceitos de derivada para encontrar os valores em que elas são máximos e mínimos. Se isso aqui fosse positivo, né? Bom, toda essa equação aqui mudaria, mas de qualquer forma daria 2 valores que a gente teria que analisar, né? A partir dessa ideia de coeficiente. E essa é a questão, não é difícil, só tem que ter uma boa claridade aqui de como funções funcionam.